Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Procurando Deus, um espaço que a gente tem para poder buscar a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa cura e buscarmos sermos todos nós mais felizes e completos. Eu sou Erivelto Soares e hoje eu tenho um convidado muito especial. Esse que é um grande amigo, palestrante espírita, Luiz Lima. Luiz Lima, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Erivelto. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E eu sempre costumo falar, né? A gente não perde essas oportunidades de, né? Primeiro que a gente aprende, mas estamos tentando trabalhar no bem, né? Então a gente não deixa passar essas oportunidades. E a gente agradece muito por ter a oportunidade e a honra de estar aqui para falar contigo, para ter uma conversa descontraída, uma conversa leve, mas para falar de um assunto sério, né? A gente vai falar aqui de várias coisas importantes, especialmente numa sociedade moderna que a gente vive. Mas como o podcast aqui é chamado de Procurando Deus, eu queria saber de você, assim, iniciando por aí, como que é ou como foi a sua experiência de começar a procurar Deus? Olha, eu acho que isso volta lá para os meus 12, 13 anos, talvez, 14, quem sabe. Meus pais são católicos, né? E eu fiz primeira comunhão e tudo mais. Mas chegou uma certa hora que eu comecei a palavra revoltar é muito forte, mas eu comecei a ficar incomodado, vamos colocar dessa forma, porque eu queria resposta para uma única pergunta que não fazia sentido para mim. Que a minha pergunta era o seguinte: explica para mim como é que você tem uma pessoa, você vai lá, coloca a mão na costela da pessoa, tira e dali sai outra. Tá falando de Adão e Eva, né? Adão e Eva. Isso me incomodava absurdamente. E você não tem uma resposta preto no branco. Eu tenho uma formação racional, sou muito lógico, eu trabalho na área técnica e desde criança eu tenho essa racionalidade dentro, né? E as respostas jamais me satisfaziam. E aí eu falei, não quero isso, abandonei e tal. Mas aí quando você chega lá nos 18, 19, ou seja, uns 5 para 6 anos depois, sim, você está na adolescência ali, já saindo, né, já para os 20 anos. E aí você começa a falar assim, puxa, eu tô ficando uma pessoa raivosa, eu tô ficando uma pessoa nervosa. Qualquer besteirinha, caiu um lápis no chão, você faz o maior estardalhaço, faz um... Aí você fala, poxa, mas espera aí, não faz muito sentido. Aí entra de volta a racionalidade. Racionalmente, se caiu um lápis no chão, ou uma xícara no chão, mesmo que tenha quebrado a xícara, não é fazer esse estardalhaço. Eu comecei a me incomodar com isso. E eu falei, poxa... Olha que legal. Eu falei, até alguma hora tem que achar uma coisa na qual eu vou usar como referência e que vai me fazer ver as coisas de forma diferente. Mas até aí você não está nem pensando na palavra Deus, né? Você está olhando o mundo assim, o que tem por aí. E aí, uma certa hora, eu fui cair no espiritismo, né, acompanhando outras pessoas em centros espíritas. Isso já foi em quanto tempo depois? Eu já tinha quase 30 anos. 30 anos. Eu tinha quase 30 anos. E aí apareceu a história, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, da definição de Deus. Eu falava assim, puxa, mas esse tempo todo eu não estou aceitando as respostas, porque quando alguém responde para mim com a palavra Deus, eu estou lá centrado no velhinho sentado ali, com o tridente para me espetar se eu não fizer a coisa direito. Olha, mudou então a percepção ali. Aí eu falei, essa definição aqui, peraí, agora muda tudo completamente, porque não existe referência humana nesse Deus, né? É uma coisa completamente superior, completamente imaterial, né? E que você aplica a racionalidade de uma forma diferente agora. E aí foi que eu fui, dentro do espiritismo, entendendo o que era esse Deus e tal, e eu falei, não, agora isso faz sentido. Agora eu preciso me entregar, né, a essa nova definição de Deus, porque esse é o caminho. Então foi assim para mim, levou anos, né, para você sair de um sistema de crença e entrar no outro, por assim dizer, né? Mas foi um processo. E eu acho interessante que você, aos 18 anos, você já tinha essa consciência de si mesmo, de perceber
de que você estava ficando muito raivoso, já começou a te incomodar. Eu achei muito interessante, logo aos 18, que geralmente, pelo menos aos meus 18, eu vou te falar para você que eu não estava preocupado com essa. Na minha lista de prioridades era a última coisa, né? Eu acho que muitos vão se relacionar com o que eu estou falando, vão entender, a gente não estava nesse nível. Mas eu acho interessante, então, foi daí que você começou a procurar Deus. E quando foi que você começou, que você falou, poxa, eu acho que eu devo começar a trabalhar nisso que você faz hoje, ajudar outras pessoas a procurar Deus com as suas palestras, com os seus ensinamentos? Como que foi que isso nasceu em você? Depois que eu sempre gostei muito, novamente voltando ao racional, eu sempre gostei muito das explicações e detalhadas, né? Você me explica um negócio, eu vou te perguntar 15 vezes uma pergunta atrás da outra. Você me dá uma resposta, vem uma pergunta, você me dá a resposta daquela, vem outra, né? Que é o que a filosofia é, né? Então sempre tive muito forte esse aspecto assim de eu preciso dessas respostas. E quando eu me encontrei, cheguei no espiritismo e fui, né, me acertando, me encontrando, leva um tempinho para você absorver aquilo, entender, porque é muito diferente, né? E aí eu falei, puxa, agora que eu estou entendendo, eu me sinto com condição de explicar para as outras pessoas. Eu sempre gostei muito de explicar as coisas para as outras pessoas, porque eu sempre gostei que alguém explicasse para mim as coisas. E eu falei, agora eu estou começando a me sentir em condições de explicar. E eu considero que quando eu me sinto em condição de explicar alguma coisa, eu considero que eu já entendi aquela coisa. Isso. Que aí você começa a Então, explicar aí foi o meu ponto de referência. Eu falei, eu já consigo explicar um monte de coisas, inclusive uma definição de Deus que não é aquela que eu trazia de criança, né, de jovem e tal. E foi assim. Então, depois que eu, digamos assim, coloquei o pé dentro do centro espírita, vamos colocar dessa forma, me levou aí uns 5 anos, uns 4 a 5 anos, para começar a falar para as audiências espíritas. Pequenininhas, claro, no centro, local ali e tal. Mas foi assim. Nossa, que interessante. E eu gostei muito que você falou que você ficava sempre perguntando e questionando, e que foi no Espiritismo que você foi começar a ter esse processo de desenvolvimento e de aprendizado, porque muitas vezes eu acho que dentro do movimento espírita, e aqui falando já agora diretamente para aqueles que estão nos ouvindo, que são espíritas, né? E eu me incluo, né, também nessa lista, muitas vezes a gente pensa que a doutrina espírita é uma doutrina de respostas, mas é muito ao contrário, é uma doutrina de perguntas. É que a questão do livro do livro dos Espíritos, na codificação, de ter o livro dos Espíritos, que é um livro que foi estruturado em perguntas e respostas. Eu vejo que muitas vezes o pessoal acha que a doutrina espírita é uma doutrina de respostas, mas na verdade uma doutrina de perguntas, porque você pega uma resposta, você pergunta e vem outra, e é aí que está a parte filosófica da doutrina. Foi isso que Kardec fez enquanto ele estava lá, né, desvelando, baixando os véus da espiritualidade, desse conhecimento para trazer para a gente. Exatamente. Ele, inclusive, fala no início do livro dos Espíritos, diz que é o livro de filosofia, né? Exatamente. E aí, se você voltar um pouquinho na história, um pouquinho antes de Kardec, justifica-se por que o livro dos Espíritos... Porque ele podia ter pego toda aquela informação e feito um livro descritivo. Sim. Né? Assim, não sei o que lá. Por que ele não fez isso? Olha só a genialidade. Claro, tem o concurso dos espíritos com isso. Mas olha a genialidade do Kardec. Antes disso, você volta lá para 1100 depois de Cristo, a gente entra numa era negra da humanidade, onde você entra numa era dogmática que você não pode perguntar nada. Mas a gente queria as respostas esse tempo todo, esses 1000 anos, desde o ano 1000 até o ano 1857, 857 anos, de perguntas que a gente tinha, não podia nem sequer perguntar. Porque se você abrisse a boca para perguntar, né, havia consequências que não eram muito interessantes, né? Digamos assim, você tem aí a Inquisição, e aí vai, sem entrar em muito detalhe. Então, o que acontece? Chega uma certa época que
a gente sai desse mundo teológico, né, onde tudo é Deus mandou, apontou o dedo e tudo é estalo de dedo, tudo acontece assim, para uma coisa mais filosófica. De Isso acontece perguntas. mais ou menos em 1750, quando os iluministas na França chegam. Os iluministas eram filósofos, né? Então eles falavam para a população: poxa, a gente tem massa cinzenta aqui dentro, a gente tem cérebro. Como que a gente fica passivo nisso daí? Nós temos que perguntar. E nesse de perguntar, a filosofia vai tomando, vai abrindo Corpo ali, né? espaço para ela mesmo dentro da Revolução Francesa, do que vai ser a Revolução Francesa depois, né? E aí, o que acontece? Quando Kardec vai escrever o Livro dos Espíritos, ele escreve baseado no momento. Por isso que chegou nessa hora o Livro dos Espíritos. E o momento é, eu estou há 1000 anos fazendo perguntas. Agora eu posso perguntar, e se eu posso perguntar, eu quero as respostas. Estão aqui as 1019 respostas. Então é um negócio muito interessante, né? E eu acho interessante também que quando você pega o Livro dos Espíritos e começa a ver lá a primeira edição, a segunda edição, você começa a ver a quantidade de perguntas que Kardec vai acrescentando conforme ele vai tendo as novas edições. Para você ver que a busca é de sempre descobrir qual é a próxima pergunta que eu preciso, né? Coisa progressista. É uma coisa progressista que vai indo com o tempo. E você falou uma coisa muito interessante também, que é assim, a questão, né, da filosofia e do momento que estava naquela época. Eu que já queria aproveitar e te perguntar, porque você falou que você tem uma mente muito racional, né? E a filosofia, geralmente, quem tem uma mente racional, quem tem assim uma mente mais ligada à lógica, assim, não se liga tanto, ou pelo menos é a impressão que me dá, à filosofia, que é algo que não tem uma resposta certa. Ó, tem que ser 2 mais 2 é 4. Não tem como falar que é 4,5, não tem como falar que é 3,9 e é 4. A filosofia já foge disso, né? Tem essa resposta, mas poderia ser essa também. Como que você foi e fez essa transição da ciência de uma mente lógica, racional assim, para algo como a filosofia e religião? Olha só, quando você pensa em ciência exata, tipo matemática, né? É uma ciência de perguntas e respostas diretas. Na nossa vida, obviamente, não é. Mas, por exemplo, se eu chegar e perguntar para uma pessoa assim, não sei, por que você bateu em mim? Sei lá. Aí a pessoa responde, porque eu estava com raiva. Aí, você automaticamente, você não fecha o circuito. Na matemática, você fecha. Quanto é 2 mais 2? 4, acabou. Vamos conversar sobre outra coisa. Essa acabou. Você não fecha o circuito. Você é desafiado a uma próxima pergunta imediata. Mas por que você estava com raiva de mim? Aí a pessoa vai dizer alguma coisa, porque você está de camisa azul. Aí você não fecha o circuito, você vai, mas por que camisa azul te dá raiva? E aí você vai ao infinito com isso. Infinito é uma coisa matemática. Você esgota todas as possibilidades até você chegar no infinito, que é uma coisa matemática. Então, tem um embasamento lógico, quase que matemático, na filosofia. Só que a gente às vezes não consegue usar corretamente. A filosofia é isso. A filosofia significa amor ao saber, né? Então você me dá um pedacinho de saber, eu quero mais. Eu faço a primeira pergunta, você me dá a primeira resposta, você vai ter a segunda pergunta. E quando você me der a segunda resposta, você vai ter a terceira pergunta e vai até esgotar. E aí é que está a beleza da filosofia, porque você treina a mente para fazer isso. Você treina a mente para perguntar. E aí você começa a entrar nos questionamentos que a gente chama, curiosamente, questionamentos filosóficos, né? Onde entra em Deus e tal, essas coisas. E por que a gente não tem esse preto no branco sobre Deus? Porque não dá para perguntar uma vez e ter a resposta uma vez. Olha só, por exemplo, pensa bem o seguinte. Olha que coisa interessante, como tudo está interligado. Quando você abre lá o Livro dos Espíritos, pergunta número 1, tem a definição em palavras muito rápidas de Deus. Então você tem lá, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é causa primária de todas as coisas?
Então, olha só, acontece alguma coisa dentro da ciência, que é a parte racional, né? Sim. Então a ciência vai investigar o que a ciência quer. Ela quer entender as coisas, entendimento através de chegar na verdade dos fatos. Então acontece uma coisa. Aí a ciência investiga. Aí a ciência fala assim, bom, isso aconteceu por causa disso. Então você voltou uma coisa para trás. Mas aí vem a próxima pergunta. Ciência é filosofia, olha só. Mas por que isso? Aí investiga, vai no laboratório, estuda e tal, fala, descobri, é por causa disso. Aí você pergunta, mas qual que é a causa disso? E aí você vai voltando um passo de cada vez até chegar à causa, e você vai chegar na causa primária, que é a primeira causa de todas as coisas, que é Deus. Essa é a definição de Deus dentro do paradigma materialista. Olha só como está tudo integrado. E para aqueles que não estão no paradigma materialista, estão no outro paradigma, que é o nosso, espiritualista, espiritista e tal, espírita, né? O que a gente estuda em espiritismo? A evolução do princípio inteligente, né? Que é o espírito. Então, se existe evolução no espírito inteligente, tem espíritos tem princípios inteligentes que são mais inteligentes que outros. E aí você vai descendo, você vai subindo, né? Esse aqui tem a inteligência, esse tem mais, esse tem um pouquinho mais, esse tem um pouquinho mais. E tem um que é a inteligência acima de todas as outras, chamado de inteligência suprema, que é Deus. Então, essa é a definição de Deus mais simples que tem e mais abrangente que nenhuma religião, sistema de crença, filosofia chega perto. Porque ela agrada aos gregos e troianos. E não deixa lacunas. Isso é que é bonito. E isso me satisfaz. Porque é uma coisa racional. Puxa, eu entendi, tem toda uma lógica aqui, que é mais ou menos isso que eu falei aqui, né? Essa é a lógica. Exatamente, é. Pra disso aí você fala assim, puxa, mas isso é que eu estou procurando desde os 14 anos lá, 13 anos, entendeu? E isso é bonito para mim, isso é muito bonito. Isso tem uma solidez muito grande na estruturação das respostas que os espíritos nos dão. Isso é interessante porque eu vejo como você conseguiu ver ciência, ou pelo menos satisfazer ali a ciência e a religião e a filosofia no mesmo lugar dentro do espiritismo, né? Porque a gente sabe que durante muito tempo, nas sociedades mais antigas, na Idade Média, até mesmo nas épocas modernas, na sociedade, a ciência e a religião sempre estiveram, ou pelo menos foram vistas, como pontos opostos. Divergência. Né? Como uma competição. E aqui você está trazendo uma visão de como a ciência, junto com a religião e a filosofia, na verdade, está em harmonia. É isso? Está no ponto comum. Isso. Não é verdade? É? E durante muito tempo a ciência, por exemplo, eu me lembro muito de ter discussões no passado, e aqui sem entrar em detalhes ou julgamento de história, porque acho que não cabe aqui, mas da igreja no passado ser contra alguns conceitos, né, científicos e descobertas científicas. Isso foi muito comum. Mas hoje em dia parece que, graças a Deus, pelo que você está falando e pelo que você vem ensinando também, é o que a gente tem visto, é isso, né? É essa união desse conjunto que parece que caminha para o mesmo lugar. Exatamente. Quer dizer, você não consegue, se você quer chegar na verdade absoluta, você não consegue isso com uma das pernas só. Você tem que ter essa união das vertentes da verdade. Né? Olha aí que interessante. Senão a verdade fica fragmentada. Você tem só um pedaço da história. Duas pessoas discutem, vão pedir para um terceiro julgar. O terceiro tem que ouvir as duas partes, porque senão, como é que vai fazer, né? Você tem que ter, você pega esse daqui, o que esse falou, né? Faz uma análise lá, mas você precisa ter os dois lados se manifestando. É a mesma coisa, senão você tem uma verdade fragmentada. Como é que você vai fazer um bom julgamento das coisas? Não consegue. Agora, assim, para colocar um pouco de pimenta, né? Vamos colocar um pouco de pimenta nessa conversa aqui. Porque, tudo bem, elas trabalham em conjunto. Mas se eu te perguntar qual que é a importância da ciência, por exemplo, para a sociedade hoje? Qual a importância da religião hoje para a sociedade?
e qual a importância da filosofia para a sociedade? Você conseguiria me dizer o papel de cada uma e, se possível, qual é a mais importante? Mais importante, as três pernas são iguais, é um triângulo equilátero. Mas, olha só, nós espíritas, espiritualistas e tal, a gente estuda a evolução no princípio inteligente. Como que a gente estuda? A gente vai no laboratório de química fazer experiência? Vai no laboratório de física fazer experiência? Não. O que a gente faz? A gente pega o resultado do que a ciência já descobriu. E aí a gente entende o que a manifestação do princípio inteligente causa. Então, por exemplo, quando a ciência diz assim, olha, nós descobrimos que as células podem ficar cancerígenas do nada. Aí você junta e fala, peraí, do nada não pode ser, tem que ter uma causa primária, tem que ter alguma coisa antes. E aí a gente vai começando a juntar as coisas. Você vê, hoje a ciência já aceita que as células cancerígenas têm a ver com comportamento, tem a ver com raiva, com um monte de coisa, né? Então, os tratamentos, inclusive, já incluem essa consideração. Então, olha só, um sem o outro não vai. E do lado de cá nosso, quando você está falando em filosofia, né? Filosofia de vida e tal, Isso. você pode ter filosofia de vida existem um monte de filosofias, né? Você pode ter isso de diversas formas, diversas vertentes aí. Mas acontece o seguinte, olha só, vamos tentar dar um exemplo. Digamos que a minha filosofia de vida que é mais ou menos o que acontece por aí, a gente fala assim, tudo que eu fizer eu quero fazer o melhor possível, eu quero ser o melhor em tudo. Tá ótimo, maravilha. Né? Então aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente vai se dedicar lá, se tiver que estudar, aprender, que seja. Maravilha, uma ótima filosofia de vida. E aí eu começo a fabricar óculos, por exemplo. Sou fabricante de óculos. Começo a fabricar óculos e tal, e meu óculos vai melhorando, porque eu estou aprendendo, eu quero fazer o melhor, estou estudando e tal, minha produção vai melhorando, mas aí chega um certo ponto que tem alguém que faz óculos melhor que eu. E eu Sim. não consigo fazer um óculos tão bom quanto aquela pessoa, quanto aquela empresa. E aí o que acontece? Eu faço de tudo, faço investimento, eu não consigo. Tem uma maneira de eu ser o melhor. É prejudicar aquela empresa, tirar ela do meu caminho, de alguma forma. É uma filosofia de vida? É. Eu fui o melhor? Fui. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando moralidade. Está faltando moralidade. Essa é a terceira perna. É a moralidade. É a relação ética que nós temos lá em cima. Essa é a moralidade. Então não dá para você perguntar a qualquer um. Não dá para você perguntar? Não dá para você perguntar. Mas não é que um seja mais importante que o outro, porque são três engrenagens ali. Mexeu numa, vai mexendo nas outras duas. Interessante. E eu queria entrar a fundo nesse tema que você falou, até porque a gente sabe que hoje a gente vive em tempos que a gente vê na televisão muita violência, a gente vê na televisão corrupção, né? A gente fica até depressivo se você parar para assistir muita TV, né? Você fica até depressivo. Fica assim. Mas a gente tentando fazer uma reflexão no momento em que a gente vive atualmente dentro da sociedade moderna, dentro da humanidade, né, no momento em que a gente se encontra. E aí a gente para olhar para trás assim e fala, poxa, mas qual que será que é a origem de todo esse mal que aqui a gente vê lá fora? Né? Qual que é a origem? Aí, assim, você já começou a falar um pouquinho, mas eu gostaria de tentar ir a fundo. E você tem ali uma ideia de onde pode estar vindo esse mal que acomete tantas pessoas e o mundo moderno, né? Aí a gente tem que considerar a questão da evolução, porque é mais fácil entender dessa forma. Nós temos uma dificuldade muito grande. A evolução você diz do quê? Entender a diferença do bem e do mal. A evolução do princípio inteligente, do espírito. Ah, tá. Nós temos uma diferença, um problema muito grande em entender o bem e o mal. A gente não consegue entender o bem como, por exemplo, Jesus fez. É uma coisa extremamente desafiante. E por que a gente não consegue? Porque o nosso nível, somos espíritos, né, em evolução, todos nós, no nível que nós, quando eu falo nós, eu estou falando de humanidade, planeta Terra. Então, no nível que nós estamos, é muito baixo. O nível é muito baixo, a gente não consegue
entender o bem, eu já vou voltar a falar sobre isso. Por exemplo, como você chegar para uma criancinha de 3, 4, 5 anos e começar a falar com ela de física quântica. Aquilo é Não vai entender, né? para ela. É inatingível, não tem como, porque está muito longe da realidade, daquilo que compõe o universo dela. Então o bem ainda não chegou muito legal no nosso radar. Então a gente pensa assim, olha só, é muito difícil a gente tentar entender o bem a partir do mal. O nosso nível é o nível do mal, no modo geral. Nós fazemos, senão não estava cheio de notícia por aí, né, de coisa ruim. Mas eu proponho, porque é isso que o Espiritismo faz. Em vez da gente sair daqui do mal para entender o bem, vamos fazer o contrário. Vamos sair lá de cima e tentar chegar no nosso nível. E aí você fala assim, lá em cima, o maior bem que pode existir, 100% de bem, só tem um, é Deus. É lá em cima. É a referência. Então, aqui está o 100% em cima. Então, os espíritos ter escala de evolução. Eles vão estar aqui no meio em algum lugar. Nós estamos aqui embaixo. Né? Então, aqui no meio você tem espíritos mais evoluídos, vai subindo. Vamos fazer o contrário, vamos descer. Vamos pegar o espírito que está aqui coladinho ali com Deus, quase que ombro a ombro, aí, entre aspas, né? Com Deus ali. Aquele grupo de espíritos estão no 99,99% do bem. Eles fazem. O que falta, o 0,01%, não é que eles fazem mal, é que eles não deixam de fazer o bem. Olha só a diferença. Né? Deixar então de fazer o bem. Oi? Você falou deixar de fazer o bem. São horas que eles estão, entre aspas, aí descansando. Tá? Então você vai descendo aí 99%, 98%, 97%, 96% de bem, 80% de bem, 70% de bem, 30% de bem. Quando você começa a ficar numa percentual muito baixo, se você usar a palavra bem, como é que você vai diferenciar esse cara e esse cara? Esses dois espíritos, se os dois fazem bem. Tem uma gradação ali, né? Tem uma gradação. Relativo. Então, o que a gente faz? Esses que estão embaixo, a gente fala que eles fazem o mal. Então, se eu falar assim, esse espírito faz mal, eu já localizei ele na escala. Peraí, esse espírito não está aqui em cima. Esse espírito está em algum lugar aqui embaixo. Porque senão eu não consigo identificar. O vocabulário não ajuda. Não ajuda. Por exemplo, muito simplesmente falando, por analogia, imagina que eu chego assim e falo assim para você: ô Erivelto, você por favor vai ali na sala e pega o meu casaco azul. Mas beleza, maravilha. Tranquilo, claro. Você chega lá, abre lá a sala, chega na sala e você vê casaco azul royal, azul marinho, azul petróleo, azul bebê, azul turquesa. Aí você fala assim, puxa, eu não sei qual que é o dele. Aí você vai ter que voltar para mim e me explicar, olha, tem tudo isso aqui. Aí eu vou ter que responder para você, olha, é o azul turquesa. Aí você vai lá e pega. Então não dá para usar a palavra azul na situação dela. Por quê? Você está no azul petróleo e azul bebê é a mesma coisa. Como é que pode? É tudo azul, né? Então aqui a gente usa o bem, palavra bem, aqui a gente usa o mal. Como os espíritos vão de baixo para cima, né, a gente diz em espiritismo que o mal é a ignorância do bem. Ou seja, eu ainda estou aqui embaixo, não aprendi ainda o bem, sou ignorante nesse sentido, vou aprender o bem. Por isso que a gente fala que o mal é a ignorância do bem, e não que o mal é a ausência do bem. Porque olha só, esse é um grande postulado materialista. Se eu falar que o mal é a ausência do bem, você está falando de localização. Está ali ou não está ali. Certo. Então, você está falando de GPS, localização física. Se você fala aonde teve o tsunami, só tinha o mal estava lá, o bem não estava lá. Isso é um paradigma materialista. Então nós espíritas não podemos pensar dessa forma, porque não é o que o espiritismo ensina. O espiritismo ensina uma escala progressiva da evolução dos espíritos. Então quando você fala em bem e mal, o mal é aquilo que não se faz o bem ainda. Então as notícias são ruins e tal, faz-se muito mal na Terra, faz-se porque nós estamos aqui embaixo. Alguma hora vai melhorando. Tem gente que está aqui em cima, mas são alguns gatos pingados aqui no planeta, que aparecem de vez em quando aqui e ali. Por quê? Um planeta como a Terra, e existem outros semelhantes, são planetas que abrigam espíritos que ainda estão nesse nível de evolução, muito embaixo.
E a gente ainda é tão petulante que a gente fala assim, nossa, esse cara só faz o mal. E eu faço a mesma coisa que ele. Do tipo assim, só faz o mal. É um absurdo. Eu estou tantas vezes acima dele e eu faço a mesma coisa. Então você está falando de corrupção e tal, é a mesma coisa. Você fala assim, nossa, esse fulano aí, né? A gente fala muito dos políticos e tal, né? O mundo afora, hein? Em qualquer lugar do mundo. Aí você fala, nossa, esse político é corrupto e tal. Ah, mas deixa eu ali dar uma acertadinha, ele vai fazer uma coisinha para mim que vai facilitar a minha vida aqui por fora, ó. Olha só, eu estou fazendo a mesma coisa. Então eu estou no mesmo nível. Né? Então a gente tem muita dificuldade de entender o bem que Jesus fez, que nem é o 100%, né? Porque a gente está aqui e a gente tenta vir de baixo para cima. Eu não posso projetar o bem pelo mal, mas eu posso projetar o mal vindo do bem, porque eu já passei por lá, já vi isso. Então, assim, me parece ser uma jornada, né? A gente está falando de uma jornada de sair desse mal, né? E ir até caminhando em direção a esse bem né, que você falou aí, né, por falta de palavras, vamos falar desse bem máximo aí, né? Esse bem supremo. E claro, a gente sabe que Deus é a referência, mas ele está, digamos assim, para a maioria de nós, muito distantes. E eu vejo que dentro da sociedade a gente precisa de exemplos, né? Dentro de casa a gente precisa sempre a gente usa, né, o exemplo dos pais, né? Você vai para a escola, para o colégio, para a faculdade, tem o exemplo dos professores, dos colegas de trabalho e etc. Para a sociedade de hoje, assim, no século XXI, com todas as dificuldades e desafios que a gente tem hoje, você poderia dizer assim, olha, este daqui é um bom exemplo para ser seguido, para ser estudado, para ser praticado, né? E aí a gente fala, não sei, de qualquer religião, né? O que você ficar à vontade aí. Este é um bom exemplo para a gente poder sair desse vício, desses maus hábitos, e deixar esses hábitos para trás e ir em direção a esse bem supremo, né? Você teria uma... É possível a gente ter esse exemplo? Tem isso daí para a gente poder seguir algo nessa linha? A gente tem, quando a gente olha na história da humanidade, olha só, vamos voltar no tempo aí, não precisa ir nem muito longe não, vamos voltar só para a época de Jesus, não precisa ir antes disso não. Então você tem ali o povo judeu, né, ali vivendo e tal, e você tem um rei, né, que era nominado pelos romanos, que é o Herodes, por exemplo, de rei da Judéia. E aí começa a circular, pelo menos é o que o Herodes acha, né, a percepção dele, que vai nascer um novo rei. Um novo rei está para nascer. E aí o que ele faz? Espera aí, o rei aqui sou eu. Ninguém vai me tirar daqui. Então, qual é a solução? Né? Olha a filosofia de vida. Se eu não posso ser o melhor, eu aniquilo o melhor. Então, o que ele fez? Mandou assassinar todas as criancinhas de até 2 anos de idade, né? Porque uma delas existia potencialmente, ou existia a possibilidade de que um deles fosse ser o tal rei. Então, ele manda assassinar todas as crianças de 2 anos de idade. Então, só que aí depois disso ele vai construir um monte de coisa na Judéia. Ele foi um grande líder do povo. Olha só, estou falando de líder, capacidade de liderança. Ninguém vai me entender errado aqui não, não tem nada a ver com moral. Capacidade de liderança, capacidade de abarcar uma multidão de pessoas, comunicar, de se falar. Isso chama-se capacidade de liderança, não tem nada a ver com moral. Então a capacidade de liderança desse homem era uma coisa fantástica. Você pega outros, por exemplo, como Nero, mesma coisa. Destruiu Roma e tal, mas ele tinha uma capacidade de liderança fenomenal. Você pega Átila, por exemplo, que era o rei dos hunos, que ficava lá em cima, no norte do Império Romano, né? Os hunos, o Átila, ele queria o poder e dinheiro. O poder e dinheiro está em Roma, então ele está lá em cima, ele tem que descer. Então o que ele fez? Conseguiu, pela sua capacidade de liderança, mais uma vez, né, abarcar uma quantidade enorme de pessoas que vinham descendo em direção a Roma. Só que a maneira dele atuar era assim, olha, quando vocês cruzarem com alguém, encontrar alguém no meio do caminho, não é para perguntar se a pessoa está passando bem, não é nem para olhar, é para assassinar. Essa era a maneira de descer. Bruto mesmo, assim, né? Brutalmente. E é isso que todo mundo que estava com ele fazia. Então,
ninguém queria ser inimigo dele, foram se juntando a ele. Então o grupo foi aumentando muito e ele foi em direção a Roma. Mas olha a mentalidade. Por que ele conseguiu? Capacidade de liderança. E aí você tem outros mais perto aqui, Stalin, né, que criou a União Soviética, tem Hitler, né? E o que acontece? De alguma forma, através dos tempos, nós fomos seguindo esses líderes. Nós fomos achando que era legal matar os outros para ganhar o poder né, e dinheiro lá em Roma, né? Então, a gente vai se acostumando a aceitar esses líderes através da história. E aí cai no que a gente está agora. Né? Nós estamos nesse nível de maldade aqui embaixo porque nós seguimos aqueles que eram maus. Agora, foi oferecido coisa aqui em cima. Nós tivemos Jesus, nós tivemos Francisco de Assis e outros. Você está me perguntando de alguns, né? Sim. Tem um tempo mais moderno, Madre Teresa, um Gandhi, Madre né? Teresa, Gandhi não deu um verdade. tiro e libertou a Índia da Inglaterra, sem dar um tiro, sem pegar numa arma. Só na palavra e na moral, né? E você tem aí, mais recente agora, Divaldo Franco e Chico Xavier lá no Brasil, né? Então são pessoas encarnadas, foram, né? Que são líderes de alguma forma, mas são líderes que a gente pode não seguir. Não me interessa por esse tipo de liderança. Eu prefiro o Átila, eu prefiro o Stalin. E aí a gente cai no que caiu. Então não é que nós não tenhamos, é que nós fizemos escolhas. Nossa, muito interessante essa sua visão de como os líderes que a sociedade acaba escolhendo ou se são colocados para todos nós têm um impacto grande, aparentemente, aí na direção de um lado ou para o outro que a sociedade vai. Agora, se a gente parar então para poder pensar nesses líderes que são escolhidos, né, dentro da sociedade, tem algum bom critério que a gente possa, de repente, pensar ou refletir ou utilizar como régua para poder falar, não, vamos separar o joio do trigo para que eu possa ali tentar identificar quem são os Átilas, os Neros da vida, né? Os Hitlers, e quem são ali as Madre Teresas, os São Francisco de Assis, o Chico Xavier da vida, né? Tem alguma forma que a gente pode utilizar para poder, assim, de certa forma, ajudar a nós mesmos e a sociedade em que a gente vive a melhorar e caminhar para frente? Vamos voltar de novo no tempo, porque a história nos diz muito sobre quem fomos e por que chegamos até aqui. Então, se você olhar na história, eleição de líderes, né? Por exemplo, escolha de líderes. Isso daí entra no que a gente chama do segmento político de uma sociedade, né? Sem falar de política exatamente, mas falando do que significa. Como é que começa a política? Começa lá atrás, na Grécia Antiga, onde você tem, antes, aliás, da Grécia Antiga, onde você tem ali tribos nômades. Você tem a tribo ali com 30 pessoas. Né? A tribo sai andando, porque eles são nômades, daqui a pouco encontra com uma outra tribo de 50 pessoas. Aí fala assim, vocês estão aqui? Estamos aqui. Aí já são 80, vamos ficar juntos? Vamos, a gente se ajuda, tá? 80. Aí os 80 saem andando, encontram mais uma tribo ali na frente de 30, 40, e vai se unindo. Aí vai chegar uma hora que o número de pessoas ali está muito grande. E começa a possibilidade de dar confusão, atritos, brigas, discussões. E aí sai a ideia o seguinte, olha, gente, a sociedade está ficando desorganizada, né? Esse grupo de pessoas, que eu estou chamando de sociedade, está ficando desorganizado. A gente precisa organizar isso para que nós consigamos ir para frente, evoluir e, né, todo mundo ter a sua oportunidade, sim, viver em paz e tal, um ajudar os outros. Então, foi sugerido que nós pegássemos algumas pessoas de dentro da própria sociedade, não vem ninguém de fora, de dentro da própria sociedade, e colocássemos essas pessoas a cargo de fazer essas funções. E como é que eu vou escolher essas pessoas? Bom, vamos fazer uma eleição, que é o que a gente conhece hoje como eleição. É a democracia que a gente conhece hoje, uma né? Votação. Votação, isso. Votação. Agora, se você vai escolher aqueles que vão ser os líderes da sociedade, nós estamos falando na Grécia Antiga, hein? Como é que você vai escolher? Você vai escolher os maiores criminosos ou aqueles que têm a moral mais alta? Qual o critério, né?
E se você for parar para poder pensar, naquela época que estava Jesus e Barabás, de certa forma foi uma eleição ali também, né? Conta ali no Novo Testamento, né? Uma eleição em que Jesus perdeu aquela eleição, né? Para poder reforçar o ponto que você estava fazendo antes. Foi a pior votação da história. Mas é isso. Então, você vai escolher os líderes, ou deveria, né? Escolher os líderes com maior capacidade moral. Mas isso não necessariamente acontece. E a gente vê o resultado hoje aí. Se sai mundo afora, é um problema. E aí você fala assim, se nós fomos, né? Nós fomos capazes de escolher Barrabás em vez de Jesus, a gente faz a mesma coisa toda hora que tem eleição aí, mundo afora. Toda hora. Agora, a ciência, a filosofia e a religião, ou isoladamente ou as três em conjunto, elas nos dispõem de alguma ferramenta para que a gente possa auxiliar a sociedade nesses momentos de escolhas de líderes? E assim, a gente está gravando isso aqui dos Estados Unidos, né? Então, o processo eleitoral aqui já passou. Então, o próximo vai ser daqui a muito tempo. Daqui a 4 anos, eu acho, pelo menos, para presidente, né? Mas tem alguma ferramenta que, assim, a gente pode se dispor que venha da filosofia, da ciência e da religião para guiar esse processo? Porque, veja, existem alguns estados, e quando eu falo estado, eu estou falando de país, né, de países, né? Alguns estados no mundo em que a religião é a força principal, né? A religião está acima da política, está acima do direito, está acima da lei. A lei, na verdade, é a religião, né? E não necessariamente, pelo menos, esses países estão melhores. Então, assim, tem alguma dose, alguma coisa que a gente possa utilizar, de repente, alguma coisa, mas não muito, da religião, misturando com ali, fazendo uma feijoada entre esses três ingredientes: religião, filosofia e ciência? Toda sociedade, ela tem vários segmentos. Política é um, né? Então, toda sociedade tem política, economia, educação, ecologia, e aí vai, saúde, aí vai longe. Quando você olha, acabamos de falar um pouquinho de política agora lá na Grécia Antiga, né? Então, sim, quando você olha lá para trás, como que era eleito, então, isso daí? Era eleito pela capacidade moral, num primeiro momento. Isso foi perdido. Quando a gente olha para trás hoje, quando a gente olha para uma votação, uma eleição hoje, a gente não tem condição de relacionar isso com critério moral. Não consegue. Ou seja, eleição de hoje. Olha para trás, como é que começou tudo? Não sei dizer mais. Foi perdida essa informação. É como se tivesse havido um elo perdido. Está tão longe, a gente está tão longe daquilo que se perdeu. Então, e assim para todos os sistemas de qualquer sociedade. Vale para a economia, vale para a tecnologia, né? Ninguém criou o computador para hackear a conta bancária dos outros. Não foi assim. Ninguém criou a economia para você roubar a bolsa da velhinha que está no meio da rua para pegar o dinheiro dela do mês. Todos esses sistemas começaram com moral, com moralidade. Mas a moral no centro. Falou, né? Como a gente falou, todo mundo tem a filosofia de vida, mas se você não tiver a moral, se a filosofia não trouxer a moral, fica complicado, porque aí vale tudo, né? E não é o caso. Então, quando você junta tudo, né, a base tem que ser a moral. A base tem que ser a moral. Independente, você falou, por exemplo, os países onde a religião é dominante. Pode ser dominante a ciência, a religião, pode ser dominante tecnologia, pode ser dominante sistema de educação, pode ser dominante sistema de saúde, mas a força motora tem que ser a moral. Porque senão, essa sociedade alguma hora vai desabar. Porque o mundo está evoluindo, essa sociedade não vai conseguir acompanhar. E aí ela vai desaparecer. Quantas vezes na história as sociedades vieram, subiram, desceram e desapareceram? Por causa disso, né? Chega uma hora que você não consegue identificar mais a origem.
todas elas pela mesma origem, moralidade. Quando você abandona isso, não consegue mais para frente. Então, é só para complementar. Então, por exemplo, a gente fala assim, a ciência não liga para a moral. Ela não estuda a moral, mas não quer dizer que a ciência não se apoie numa moral, né? Então a ciência, por exemplo, quando o cara vai construir lá uma máquina, por exemplo, um cientista tem que construir uma máquina para salvar pessoas, por exemplo, né? Fazer um PET scan, por exemplo, uma máquina. Um negócio complicadíssimo de tecnologia, levou-se décadas para se chegar a uma máquina dessa, que hoje em 5 minutos você olha ali e fala, a pessoa tem tal coisa e pronto. É assim que corrige. Mas olha só, essa mesma ciência, ela pode usar isso para o mal. Ela pode usar isso para o mal. Não é a máquina que faz o mal, é o uso da máquina que faz o mal. Que faz o mal. Então, né? Isso, o uso da máquina, né, que faz o mal. É a moralidade que você coloca em cima daquilo. A máquina é máquina, são células. De célula não, a máquina nem tem célula. A máquina são moléculas e átomos. Só moléculas e átomos, não tem inteligência. É o princípio inteligente, o espírito, que utiliza aquele recurso, que vai dar uma direção, né, de moralidade naquilo ali. Vai utilizar eticamente ou não. Então sempre dou o exemplo assim, faca, por exemplo. Todo mundo tem faca em casa, todo mundo vai cortar legume, cortar carne, né? Todo mundo tem faca em casa. Então todo mundo é assassino? Tem um assassino em cada casa pelo menos? Não. Não. Porque aquela faca ela pode ser utilizada para um assassinato. Mas não é todo mundo que vai utilizar isso. Não é a faca que cria o crime, né? É o princípio inteligente, o espírito que está utilizando aquela faca com uma certa má intenção para fazer maldade. E aí ele que põe a intenção. Na base de tudo, independente do sistema, tem que estar a moral. E quando a moral está aqui embaixo, que é o nosso caso, os sistemas estão sempre comprometidos. Agora, rendo a moral esse alicerce da sociedade ideal, né? E que, por sinal, o que você está me falando, para quem já leu A República, né, de Sócrates, né, que ele conta, na verdade, ele passa praticamente o seu legado de vida, busca de criar ou de descrever uma sociedade melhor, uma sociedade, como que elaborar a sociedade. Aí naquela época, já muitos anos antes de Cristo, né, tinham vários pensadores e várias linhas de pensamento, né, e Sócrates, né, assim, conforme você vai lendo, né, os seus livros, né, você vai vendo Sócrates encontrando com cada um desses pensadores e tendo aqueles debates, e aí ele vem naquela forma socrática que a gente diz de lançar perguntas, né? De ensinar fazendo perguntas e questionando. A gente vê ele falando com vários desses pensadores e discutindo ali, de certa forma, a melhor forma de estruturar uma sociedade. E aí tem uns debates, é muito interessante, né? Os diálogos de Sócrates e Platão, né? E a moral era a base de quando ele vai descrever no livro A República, a moral que você está trazendo é a base fundamental também que ele coloca para o que ele chama de o rei filósofo. Que o rei filósofo é o quê? É a pessoa mais sábia na sociedade, é a pessoa de maior elevação moral na sociedade. E aí essa pessoa é colocada como líder para ser o rei. Né? E é por causa disso que ele dá um nome de o rei filósofo. Então, cadê os reis filósofos, né? Então, assim, a gente tem essa ideia da moral ser uma coisa importante. Mas a questão é, o entendimento de moral hoje, me parece que ele não é o mesmo para todo mundo. Porque eu acho que se você sair lá fora, eu não fiz o teste, mas eu estou assumindo aqui, né? Eu acho que dá para assumir que se a gente sair lá fora e perguntar para 100 pessoas na rua, você se acha bom
ou mal, né? Ou você se acha uma pessoa com moral e valores, ou uma pessoa sem moral e sem valores? Eu tô para te dizer que a resposta vai ser mais de 90% em cima do que ter moral e do que eu tenho valores. O que é uma contradita se você for parar para observar o que está acontecendo na sociedade. Eu me recordo também de um estudo que acho que saiu no Brasil um tempo atrás, eu não consigo acreditar aqui a fonte, mas que haviam perguntado, né, para várias pessoas se as pessoas tinham inveja do que ela tinha, né? E aí as pessoas, nossa senhora, como o pessoal tem inveja de mim, meu Deus do céu, eu não posso fazer nada, não posso pôr nada na rede social, o pessoal tem muita inveja de mim. Então tinha ali mais ou menos 90% das pessoas dizendo que as pessoas tinham inveja dela, né? E aí quando perguntados, você tem inveja? Todo mundo falou não. Então aí você para ficar nesse desconecto, né? Você tem um monte de invejoso lá fora, mas você não consegue identificar um. Porque, acredito eu, talvez seja pelo entendimento de que é moral, de que cada um parece estar praticando uma moral diferente. Essa é a verdade. É essa a sua percepção também? Tem como a gente alinhar essa percepção e ter uma regra de base ali, uma referência para que a gente possa falar, não, moral é isso daqui, né? Duas coisas aí. Primeiro, a gente não devia talvez estar utilizando o termo moral, deveria usar ética. A diferença é assim, moral é algo que pode ser bom ou ruim. Não, desculpe, moral é algo que pode ser certo ou errado. Ética é algo que pode ser bom ou ruim. São coisas diferentes. Então, olha só, moral. Moral pode ser certo ou errado. Algo que pode ser certo nesse país pode ser errado em outro. Certo. Então, a moral sentido, né? É um target, é um alvo que está se mexendo o tempo inteiro. Né? Então, por exemplo, eu posso mudar de moral de hoje para amanhã. Exemplo, eu chego aqui e declaro para vocês, olha, os bons são os que usam camisa azul. Aí eu e você estamos na beleza ali, que a gente está com camisa azul, de algum tom de azul. Hoje estamos os dois de azul. Então nós somos né, nós somos os certos, porque nós estamos de camisa azul. Amanhã, quando eu for me vestir, eu vou olhar no meu guarda-roupa e falar assim, não, hoje eu vou botar uma camisa amarela. Aí eu tenho que mudar a minha moral. A moral agora, moral do dia seguinte, né, quem está de camisa amarela é o bom, é o certo. Quem está de camisa amarela é o certo. E aí eu vou ter a moral do dia, moral do momento, moral da hora, ou seja, ela é um alvo móvel. Ela muda assim, né? E isso eu, a mesma pessoa, que um dia veste camisa vermelha, outro amarelo, outro vermelho, outro verde. Agora você imagina uma sociedade que faz isso consigo mesmo, você multiplica pelo número de membros da sociedade. Olha a confusão que é. Tudo, diferentes países, leis, etc. Né? Então a sociedade ela tem a moral estabelecida, baseado nisso, baseado no que é certo ou errado. Então você sai de um lugar para outro, você sai de uma cidade para outra às vezes, você sai de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra, muda a moral. Ética não. Ética é o que é bom ou o que é mal. O que é bom para todos ou para nenhum. O que é mal para todos ou para nenhum. Você não tem, né? Como o cara quando vai roubar alguém, o ladrão, por exemplo, ele sabe que ele está fazendo uma coisa que não é boa. Então ele tem que fazer uma estratégia. Caso simples. Eu sou um ladrão, eu vou roubar, puxar aqui do ombro a bolsa da velhinha que está ali na rua. O que eu tenho que fazer? Antes de eu fisicamente executar o meu trabalho aí por dizer, eu tenho que olhar, ver o que está em volta, ver o que tem, se não tem policial, se não tem polícia. No momento que eu tacar a mão e pegar a bolsa, para onde que eu vou fugir? Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Por que eu tenho que fazer essa estratégia? Porque eu sei que não é bom o que eu estou fazendo. É mal. É mal. Se eu for roubar a bolsa da velhinha em outro país do mundo, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Independente de qual país isso é. Porque eu sei que é mal. É mal aqui,
é mal do outro lado do mundo, é mal no meio do mundo, é mal no hemisfério norte, é mal no hemisfério sul. Isso é ética. Entendeu? Então, a gente cai nesse problema da ética. Então, isso é uma das coisas. E aí, você está falando, né, da referência que cada um usa para dizer que é invejoso ou não. Isso, exatamente. Então, vamos voltar aqui quando a gente falou aqui, ó. Aqui está o mal, né? Aqui está o mal e aqui está o bem. Então, o mal e o bem são parte do mesmo espectro. Né? Assim, todas as dualidades da vida. Por exemplo, amor e ódio estão no mesmo espectro. Só que amor está aqui em cima, né? E ódio está aqui embaixo. Quem tem ódio hoje, alguma hora vai começar a não ter, vai virar amor. São parte do mesmo espectro. Então, quando você olha aqui embaixo, e você olha um caso, por exemplo, de violência doméstica. Sim. Aí você prende o cara, pergunta pro cara, faz uma entrevista. Pode botar o cara no polígrafo, que vai dar verdade. Você pergunta pro cara, por que você fez isso? Aí ele vai falar, porque eu amo essa mulher. É uma coisa doentio, assim, eu né? amo aqui, ó. É Eu uma amo noção, 5%. uma percepção errada. Eu amo 5%. Eu não amo 95%. Para ele é amor. E para todos que estão naquele nível, é amor. Várias pessoas vão olhar aquilo e falar, mas por que vocês estão rindo que o cara falou que ele ama a mulher? Ele ama a mulher tanto que ele fez o que fez. Todo mundo que está naquele mesmo nível se acha certo. Olha o nível, olha a moral aí. Você se acha certo com a moral que você tem. E aí que vem o mais interessante. Cada um está num nível. Então, né, a gente foi descendo de cima para baixo. Lembra que a gente foi do bem, o bem, o bem, o bem, vira o mal. Aonde é o ponto de transição? Aonde, por exemplo, eu considero que daqui para baixo as pessoas são mais e daqui para cima são boas. Não é no meio da escala. É onde eu estou. Então, se eu estou aqui, ó, se eu estou aqui embaixo, bem baixo, não no fundo, mas bem baixo, daqui para baixo é mal, daqui para cima é bem. Porque é o meu ponto de vista. É a minha referência, onde eu estou. O ponto de inflexão disso daí não é o meio da escala, é onde eu estou. Eu estou usando eu mesmo como referência. Como referência. Eu estou destronando Deus. Você tira Deus de ser a referência e passa a ser eu mesmo. Eu estou destronando Deus porque eu estou usando moral em vez de ética. Nossa. O negócio vai longe, viu? Nossa, esse tipo de conversa, de assunto, é aquele tipo assim, né? Você começa a descascar ali a cebola e vai vindo uma camada, e vem uma outra camada, e vem uma outra camada. Mas isso é que é filosofia. É, exatamente, né? Essa busca inconstante, essa insatisfação, né, com o que se já sabe, está sempre buscando mais. E isso também, meu amigo, é procurar Deus. É não se satisfazer nesse momento em que a gente está, seja ele relativamente bom, seja ele relativamente mal, mas a gente está nessa busca constante de sempre querer mais e saber mais e estar cada vez mais perto de Deus. E eu acho que é muito importante a gente entender tudo isso. Entender todos esses detalhes, essas diferenças, porque isso conta a nosso favor. Não entender, não saber, não ter conhecimento, vai contra nós. Nos impede de avançar, de melhorar, de ficarmos mais centrados e menos infelizes, né? Exatamente, exatamente. É o conhecimento que vai nos ajudar ali a diferenciar no momento que vem ali a dificuldade, no momento que vem aquela situação difícil que a gente não sabe o que fazer. É o conhecimento que vai ser essa ferramenta, vai falar, não, peraí, olha, eu já sei que existe uma moral melhor, eu já sei fazer uma pergunta certa aqui para conseguir a resposta, né? Como já dizia Einstein, né? 50% da resposta está na pergunta. Então, a gente começa a descobrir ali quais são as perguntas corretas, a gente já começa a estar mais perto, pelo menos 50% mais perto das respostas corretas e mantendo esse comportamento. E eu acho que para todos que estão vendo a gente, assistindo a gente agora, é exatamente esse comportamento que você está demonstrando, de buscar
mais conhecimento, de buscar mais prática e de que cada um de nós possamos utilizar tudo dessas ferramentas que a gente aprende aqui no podcast, que a gente aprende no Centro Espírita, dentro da Igreja Católica, da Igreja Protestante, no monge budista, onde for, na sinagoga, sem discriminação ou restrição de lugar. O mais importante é que a gente consiga, acima de tudo, chegar nesse ponto comum, que acho que é o importante que o Luiz falou, dessa moral mais elevada do que a nossa, buscando aquele ponto de convergência em que todos nós sabemos em que é o certo, que é o correto, de que é o bom e o belo. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu sei que se deixar a gente vai longe. Se deixar aqui a gente realmente vai longe. Isso daí é um negócio que é para dias de discussão, né? Exatamente. Mas por causa disso mesmo que você vai voltar aqui numa outra oportunidade e a gente vai dar continuidade nesse assunto. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer imenso estar aqui, tendo essa discussão leve, falando desses assuntos importantes da sociedade moderna de hoje e de como que a gente pode cada vez mais nos aproximar e procurar Deus. Muito obrigado e até a próxima.